Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje, dia 12 de julho, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, o qual convido toda a sua família, para juntos partilharmos a Palavra de Deus, onde iremos refletir o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo do 16 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregares, não fiquei preocupado como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem para outra, em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a liturgia da Palavra de Deus nessa sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum nos coloca diante de um tema fundamental, que é a perseverança. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Assim nos diz o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Depois do chamado, do envio e de algumas outras recomendações, Jesus quer preparar os seus, alertando de que nem sempre eles serão entendidos e quase nunca aplaudidos. A exemplo do seu mestre, eles serão condenados e mortos. Isso não deve fazê-los desistir. Então é preciso a constância e a perseverança na fé. Amados irmãos, queridas irmãs, a maior lição que Jesus quer nos dar hoje no seu Evangelho é a da permanência nele. Então, diante das provações, diante das perseguições, é sempre importante entender quem é o nosso maior defensor, o Jesus Cristo. É Ele quem nos acompanha e sabe de todas as nossas fraquezas e dificuldades. Jesus é o nosso maior, Ele é o maior e mais constante companheiro. Então precisamos estar unidos a Ele. Peçamos ao Senhor a graça da fé, para que diante das dificuldades dos lobos que nos vêm, encontramos nele, ou seja, encontramos em Jesus, força para conseguirmos dominá-lo. A fim de que resistindo possamos assim ganhar a prometida salvação a todos aqueles que perseverar na fé e na oração. Perseverar até o fim, esse será salvo. E que Deus nos conceda essa graça de sermos perseverantes até o fim. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus nos oferece a salvação, Jesus nos chama à conversão. Mas para isso temos que enfrentar os lobos, isso é, enfrentar os desafios da nossa vida todos os dias sem descansar. A salvação de Jesus é para hoje, é para o agora. Somos exortados a viver o nosso dia a dia como ovelhas que escutam o pastor e põem em prática os seus ensinamentos por onde andarem. Assim, meus irmãos, queridas irmãs, como enviou seus discípulos, Jesus nos envia em missão e nos dá instruções. Não fiquei preocupado com o que falar ou com o que dizer. E naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. O Espírito Santo é quem faz a sua obra em nós. Prudência, simplicidade, firmeza, convicção
e principalmente perseverança. Ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Significa que não devemos ser alienados ou alienadas, passivos ou passivas, confiantes demais, nem tampouco arrogantes, cheios de soberbas ou de sabedoria humana. Veja que na caminhada da nossa vida humana e espiritual, iremos encontrar aqueles e aquelas pessoas que tentarão, de alguma forma, nos fazer desistir de lutar, irão querer nos intimidar. Nós temos a tendência de desanimar diante das situações adversas, principalmente nessas situações adversas em que enfrentamos. Quando se trata assim das coisas de Deus, muitas vezes desistimos fácil. Tudo nos desestimula e ficamos às vezes parados e paradas sem saber o que fazer ou o que dizer. Porém, o Senhor Jesus nos adverte e nos prepara. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ele também nos diz, mas é o Espírito do vosso Pai é que falará através de você. Ou seja, vamos ser usados como instrumentos por Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, o Senhor já nos deu a maior arma para que possamos enfrentar os lobos no meio do caminho que perseguimos. Buscamos a santidade e o Espírito Santo é quem nos educa e nos ensina, nos prepara e nos conduz para que possamos perseverar até o fim. Portanto, que possamos dizer de coração, vinde, pois, Espírito Santo de Deus. Ilumina a minha vida, ilumine a vida de nossa família. Que sejamos assim repletos dos dons do Espírito Santo. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, como você tem enfrentado os lobos na caminhada de sua vida? Você é uma pessoa perseverante, repleta do Espírito Santo de Deus? Ou você se acovarda diante das dificuldades e pensa em desistir da luta? Você tem sido prudente e simples nas suas ações, como Jesus manda? Você confia verdadeiramente no poder do Espírito Santo para superar as suas fragilidades diante dos tribunais humanos? Você tem plena convicção daquilo que você fala, daquilo que você testemunha? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos revestirmos com a força do seu Espírito, a fim de que tenhamos força suficiente para sermos perseverantes até o fim no cumprimento da nossa missão recebida por Jesus. Sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, meus irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.